Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todas. Muito bom dia para todos os irmãos. Estamos aqui hoje mais um dia, começando mais um dia na presença do Senhor Jesus, mais um dia aqui, onde nós vamos ler a palavra do Senhor. Aí nós vamos começar o nosso dia diante do nosso Senhor Jesus. A primeira coisa que nós estamos fazendo é o que? É ler a palavra do Senhor, é falar com Ele, primeira coisa. E depois, aí sim, nós daremos continuidade ao nosso dia, nos nossos afazeres, no nome de Jesus. Então hoje, no dia de hoje, dia 14 de abril, estaremos lendo aqui o capítulo 17 e 18 do livro de Juízes, em nome de Jesus. Mais um dia, mais uma manhã. Vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque é para isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes é difícil, os problemas, as dificuldades do dia querem nos distanciar do Senhor, mas não podemos. Temos que pedir a força, pedir o bom ânimo dele, do Senhor Jesus nas nossas vidas, dentro de nós, para continuarmos seguindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nada pode abater a nossa fé, em nome de Jesus. Depende dos problemas que nós temos, nós precisamos sempre seguir buscando o Senhor. Em nome de Jesus, colocando nossas vidas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Pai, nós vamos ler a Tua palavra agora, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, se manifestar, Senhor, nas nossas vidas, dentro da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha falar conosco, Senhor. E que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha fazer a mudança, a transformação das nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, Pai. O Senhor venha nos ajudar, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Venha nos abençoar, Pai, em nome de Jesus. O Senhor venha nos guiar, Pai, em nome de Jesus. Que possa nos ajudar, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Aqui nós estamos nessa manhã, Senhor, para um pouco mais aprendermos de Ti, da Tua palavra, Senhor. Senhor, Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ilumina nossos caminhos, Senhor. Nos ajuda a leitura da Tua palavra, nos ajuda a compreender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mica e o ídolo da sua casa. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, e o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que foram tiradas, por cuja causa deitadas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho dado, eu o tomei. Então disse a sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor, bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica.
E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode, e terafins, e consagrou um a seus filhos para que lhe fossem por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O levita em casa de Mica. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhes disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que eu achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e ser-me por aqui e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuária e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este jovem lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, aquele jovem que lhe foi por sacerdote. E aquele jovem lhe foi por sacerdote. Esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Os danitas buscam em herança uma herança e tomam Laís. Naqueles dias não havia reis em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá, de Estol, a espiar e rastejar a terra. Eles disseram: ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz de uma jovem do levita. E chegaram-se para lá, e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Quem fazes aqui? O que é tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tens feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhes disseram: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o nosso caminho que levamos. E disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante do Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís.
e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estol, e a seus irmãos lhes disseram: que direi vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou na mão. Lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos danitas, de Zorá e de Estol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar Maanedã, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate-Jearim, e dali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura, de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem o levita, em casa de Mica, o saudaram. E os 600 homens que eram filhos de Dan, armadas suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela, e tomaram a imagem de escultura, e o éfode e o terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. E entrando eles, pois em casa de Mica, e tomando a imagem da escultura e o éfode de terafins e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: que estáis fazendo? E eles disseram: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Te é melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração de Israel. Então alegrou-se o seu coração do sacerdote, e tomou o éfode e os serafins e a imagem de discussão, e entrou no meio do povo. Assim vieram e partiram os meninos e o gado e a bagagem, e puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas juntos à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais
viraram o seu rosto e disseram a Mica: que tens? Assim convocaste o seu povo, esse povo? Que tens que assim convocaste esse povo? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz me tomaste, juntamente com o sacerdote, e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém, os filhos de Dan lhes disseram: Não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimos amargosos não se lancem sobre ti a voz e te percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram no seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que era mais forte do que ele, voltou e tornou à sua casa. Eles, pois, o tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e feriram a fio da espada e queimaram a cidade a fogo. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinha que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Roabe. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, e seu pai que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome desta cidade. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. O filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes dos danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias da casa de Deus, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Amém, amados. Então, finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor no dia de hoje. Só para confirmar aqui. Dia 14, 17, 18, isso mesmo. Bom, amanhã, ou logo mais, quando Deus nos permitir, voltaremos a ler mais a palavra do Senhor. Vamos agradecer a Ele agora. Senhor Jesus, meu Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra essa manhã, Pai. Ó Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, continue, Senhor, comigo, Senhor, me guardando, me abençoando, me dando paz, alegria, iluminando e guiando os meus caminhos, Senhor. Me ajudando, Senhor, naquilo que eu preciso fazer, Senhor. Em nome de Jesus, para te adorar e para te bendizer, meu Pai. No nome de Jesus eu te peço, te agradeço por tudo, meu Senhor. Fica comigo, meu Pai, me dê força, me dê paz, me dê alegria. Ilumina a minha vida, Senhor, no nome de Jesus. Ó Senhor, eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus, meu Pai. Me guarda, me ilumina, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, eu te peço, meu Deus, nessa manhã, tenha misericórdia da minha vida, meu Senhor. E me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.